Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao programa Bíblia Aberta. Este programa que nós queremos estudar aprofundadamente a Palavra de Deus, queremos retirar delas lições importantes para a nossa vida e nesta temporada estamos a estudar o livro do Êxodo, que é um livro que realmente tem lições extraordinárias para nós. Eu sou um admirador deste livro porque acredito que aqui nós podemos ver o caráter de Deus espelhado como o Deus libertador, o Deus salvador, aquele que nos tira das garras do Egito e às vezes o Egito simbólico para levar-nos à Terra Prometida. E, portanto, há muitas lições que nós podemos aprender nesta temporada. E neste episódio específico vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, que é realmente um tema também muito interessante. Aliás, o Êxodo é a experiência mais dramática e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. E esta passagem do Mar Vermelho é realmente um dos maiores sinais de libertação que Deus deixou como um milagre da passagem deste mar. E o povo pôde compreender o poder absoluto de Deus. Para si que nos acompanha através da Mel, do YouTube ou da rádio, bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar e possa abençoar também este estudo que vamos fazer hoje. Para nos ajudar neste tema tão interessante da travessia do Mar Vermelho, temos novamente 3 amigos, os amigos da semana passada. O pastor Pedro Esteves, bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado. O pastor Ortelinda. E a Paulo. E também o pastor Rubem dos Santos. Olá. Bem-vindos aos 3. Olá a todos. Pedro, porque este é um tema extraordinário, não quero perder mais tempo, quero avançar já e avanço lendo aqui uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 40, que nos diz o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos parece muito, não é? Que paralelo é que tu achas que estes 430 anos que eles esperaram pelo libertador, que paralelo é que existe com a segunda vinda de Jesus, que também se diz que Jesus viria e ainda não voltou? E já lá vão mais de 430 anos. E estou só a reportar-me às promessas do próprio Jesus, não é? Que disse, eis que cedo venho. Difícil de compreender a utilização aqui do termo cedo, quando os milénios, na verdade, até se passaram, não é? Ou as promessas de Cristo tantas e tantas vezes aos discípulos, quando dizia, vou preparar-vos lugar, importa que eu vá, virei para vos ter comigo. Tudo isto, obviamente, deu aos próprios discípulos um sentido de urgência que está evidente e patente nas cartas dos apóstolos, as cartas às igrejas que temos do Novo Testamento. Não há praticamente exceção nenhuma ali a nós lermos aquelas cartas e a sensação que ficamos é que eles tinham uma convicção muito profunda de que o seu mestre viria em breve. O apóstolo Paulo diz mesmo, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele aí afirma quase categoricamente que está convencido que está no grupo dos que estarão vivos, não é? Ele escreve a Timóteo, já tem uma percepção diferente, não é uma percepção diferente sobre a vinda de Jesus, é sobre o tempo da vida dele, não é? Diz, eu já acabei a carreira, guardei a fé, estou preparado para partir e fechar a carreira, não é? Mas lemos o apóstolo Pedro ou o apóstolo João, que se referem à volta de Jesus sempre nestes termos de uma coisa muito próxima. E claro, vamos ao Apocalipse, que temos uma revelação profética, nem João teria consciência de tudo o que estava ali implícito naquelas grandes profecias, que quando as vamos interpretar encontramos claramente sinais para um tempo, para perceber os tempos e séculos, mas não deixa de ter o próprio Apocalipse, que tem essas revelações cronológicas que apontam não para um tempo tão curto à escala humana, e no entanto as expressões como eis que cedo venho sem demora, sim, termina. Essas expressões estão lá. O que obviamente nos aponta, eu neste caso, antes de falar do povo judeu ali no Egito, estou a começar pelo lado da segunda vinda de Cristo, há uma evidência de que a questão do tempo é uma questão relevante quando se trata do cumprimento desta promessa de libertação final. E porquê é que há um problema de tempo? Porque a percepção que humanamente temos do tempo e da espera é obviamente e inegavelmente diferente daquela que Deus tem, uma vez que Ele ainda não cumpriu essa promessa. Mesmo se o teor dessas promessas aponta para um sentido de urgência. Agora, é evidente, onde é que está o problema? Seguramente que o problema não vai estar em Deus. Porque foi o próprio Jesus que disse
que Deus conhece o Pai, disse Jesus, naquele momento, era o único que conhece o dia e a hora. O que quer dizer que se Deus conhece, desde esse tempo, o momento da sua vinda, nada disto é uma surpresa para Deus. É uma surpresa, talvez, para nós e na maneira como contamos o tempo. O próprio apóstolo Pedro chega a referir-se àquela ideia de que muitos têm a promessa de vinda por tardia. Que outros chegam a zombar dessa promessa porque ela nunca mais se cumpre. E claro, e sabemos que o apóstolo Pedro aí vai fazer depois uma explicação de como é que podemos então entender esta questão do tempo. Podemos dizer que agora, fazendo a ponte com a experiência que os hebreus viveram no Egito, de facto a questão do tempo é muito importante. Porque os hebreus foram para o Egito num tempo de oportunidade e num tempo de bênção. Devido a toda a história de José, estamos a falar do final do livro do Gênesis, não é? José manda vir o pai e a sua família. Por um lado saem da fome que estavam a viver em Canaã, então percebemos que eles chegam ao Egito como um tempo de oportunidade e de bênção e de refrigério e de prosperidade que eles não conseguiam ter, e rapidamente esse tempo se transformou num tempo de miséria, de sofrimento, de escravidão e de trevas, não é? Portanto, o tempo é sem dúvida uma questão extremamente importante em ambas as realidades. Este povo, afinal, esperou séculos e séculos, até que Deus finalmente parece ter dado ouvidos àquele clamor, tal como aqueles que aguardam pelo cumprimento da promessa da vinda do Senhor Jesus, obviamente também clamam à medida que o tempo passa. Então, como é que podemos conciliar, vamos dizer assim, esta ambivalência aqui, pelo menos esta, não é bem uma contradição, mas é pelo menos esta incompreensão do tempo? Duas notas que eu acho que são relevantes. A primeira é que Deus tem um tempo determinado para agir. Portanto, quem pode estar fora do tempo somos nós. E nós estamos fora do tempo por diferentes razões. A primeira é por não compreendermos o tempo de Deus. Não sermos capazes de o compreender. Logo, parece-nos que Deus está fora do tempo, mas nós é que estamos fora do tempo. Essa é uma realidade que temos que admitir. Por outro lado, nunca podemos esquecer que Deus é o Deus do tempo, é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo porque Deus, na verdade, vive fora do tempo, como sabemos. Logo, lembremos das palavras, não é? Do salmista, um dia para Deus são como 1000 anos, não é? Que depois os apóstolos se referem a isso também. Então, essa forma diferente de Deus olhar e contar o tempo, obviamente significa que Deus está no controle do tempo. Esse é que é o ponto que me parece central aqui. Hebreus 10:37 diz: ainda dentro de pouco tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Mais uma expressão de que, à escala humana, a intenção é que seja pouco tempo, mas esse pouco tempo não se mede como nós o medimos. Mas Deus está dentro do seu tempo e conhece o tempo. Deus vai cumprir fielmente o seu tempo. O tempo está estabelecido por Deus. Por isso, nunca podemos confundir a maneira como nós sentimos o tempo com a realidade do tempo de Deus, que está no controle. Sim. Mas, por outro lado, também podemos dizer, Pedro, que o tempo de Deus é o nosso tempo, é o tempo que nós necessitamos para estarmos preparados para o que Deus está preparando. Deus não pode fazer extemporaneamente, não faz sem nós. Nós é que precisamos de tempo. Não te parece? Dúvida. Estou totalmente de acordo, sendo que há uma grande diferença entre a maneira como cada um de nós individualmente conta esse tempo, porque se nós dissermos, nós sabemos, aliás, os apóstolos dizem claramente que Deus, em relação à sua vinda, que este tempo é necessário porque Ele quer que todos venham ao arrependimento. Portanto, é um tempo de oportunidade, é para nós. Agora, as milhares e milhões de pessoas, as dezenas de gerações que passaram, para Ele já não foi no tempo deles. Sim, mas aqui há uma coisa também, é que nós, não só nesta experiência da volta de Jesus e dos 430 anos de espera, mas também nas nossas vidas pessoais do dia-a-dia, em que nós pedimos a Deus em oração, algumas que Deus se revele de alguma forma, que nos dê alguma resposta, nós também não temos paciência para esperar a resposta de Deus.
não é? Somos muito impacientes, somos imediatistas, queremos as coisas logo. E Deus tem o seu tempo até para nos responder a algum pedido que nós lhe façamos. Sem dúvida, por isso eu estou a colocar o nosso debate aqui sobre a questão do tempo, porque é realmente uma questão muito importante. Como é que nós lidamos com as promessas de Deus e com o tempo? Mas como o meu tempo já avançou, eu deixo esta nota final para dizer que a espera, na verdade, é um grande campo de oportunidade e de preparação. E por isso quer a nossa impressão do tempo seja mais positiva ou mais negativa, é um tempo de oportunidade de preparação. Se nós soubermos usar esse tempo, ele joga a nosso favor. Este é que é o ponto. Como Jesus vai voltar no tempo certo, tal como ele veio trazer libertação a Israel no tempo certo, então nem vale a pena nós nos debruçarmos ou nos preocuparmos muito sobre a contagem do tempo. Porque de todas as maneiras, não é a nossa atitude ou a nossa impressão que muda a ação de Deus. Porque ele sabe qual é o tempo. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos aproveitar o tempo. E essa é que é a verdadeira chamada de atenção para nós, é de que este é o tempo que temos para a preparação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo. E remir o tempo da nossa vida pessoal, não é? E cada um só tem o tempo da sua vida. Esse é o tempo que cabe a cada um. Cada um de nós. Exatamente. Então, Apocalipse dizia, a propósito precisamente do cumprimento das profecias, aqui está a perseverança dos santos, ou a paciência, também algumas traduções colocam, essa ideia de que os santos verdadeiramente não estão ansiosos, são pacientes no tempo, compreendem perfeitamente qual é o tempo. E o nosso tempo é o tempo da nossa preparação, para o nosso encontro. Prepara-te para te encontrares com o teu Senhor. Exatamente. E agora o povo de Israel vai sair do Egito. Há aqui uma passagem, nós falámos na semana passada sobre a Páscoa, não é? E há aqui duas passagens que eu gostava de ler antes de passar a palavra à Hortelinda, que tem agora a próxima pergunta. Eu gosto muito destas duas passagens que vou ler, e portanto aproveito para as ler aqui. É em Êxodo 10:9, que Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor, não é? Bem, vamos todos. E no versículo 26, quando o faraó disse: vocês podem ir, mas deixem o gado, mas deixem as crianças, ele vai dizer assim, no versículo 26, Moisés vai dizer: também o nosso gado irá conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir até que cheguemos lá. Ou seja, nem uma unha ficará no Egito. Vamos todos para Canaã, vamos todos para a terra prometida. E é neste sentido, Hortelinda, Fica nada, não? também lendo o capítulo 12, não é? E o versículo 31 e 32, que te faço esta pergunta. Então, o 31 e 32 dizem assim: então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, e abençoai-me também a mim. Portanto, isto já é Faraó a falar, não é? Então, ok, vocês querem sair com todos, Moisés foi claro, perentório, nem uma unha ficará, vamos todos. Ele diz: ok, se querem ir todos, vão, mas abençoem-me, não é? Será que há aqui algum arrependimento sincero da parte de Faraó? Ou é o medo que Deus intervenha de uma forma mais poderosa? Como é que nós podemos distinguir entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento? Bom, o verdadeiro arrependimento vê-se pela sua manifestação, não é? É aquele que tem como primeiro elemento, o verdadeiro arrependimento tem como primeiro elemento uma tomada de consciência profunda de que se fez mal, de que se errou ou de que se pecou. E depois vem a dor de se ter cometido, portanto, um tal ato contra alguém e contra Deus. Finalmente, tudo o que fazes de mal a alguém, estás sempre atingindo Deus, que é o Criador de todas as coisas e de todas as pessoas. Manifesta-se a nível dos sentimentos, mas tem sobretudo um impacto no comportamento, não é? O verdadeiro arrependimento tem um impacto na vontade.
ele é acompanhado por uma vontade de mudança radical no comportamento. Na língua grega, portanto, ele é traduzido pela palavra metanoia, que pode traduzir conversão ou realmente arrependimento, e que implica uma viragem de 180 graus. É uma mudança total. Isso leva à reparação dos danos que tenhas feito a alguém e a uma total mudança de direção. Uma mudança até das tuas disposições interiores. É manifestado por um espírito novo, por uma nova atitude, por uma reforma concreta na vida de cada dia. Ou seja, o arrependimento é algo que se vê, que se sente, que se toca, que se testemunha. Claro que o ser humano não pode produzir este verdadeiro arrependimento. É o que nos diz a Bíblia, que o ser humano por si mesmo não pode produzir este tipo de mudança radical interior, não apenas exterior, mas interior, que ela é a ação do Espírito Santo, que, como disse Jesus, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo, não é? E da justiça. É o Espírito Santo que convence. Então, por que é que uns se arrependem e outros não? Porque os que se abrem a essa influência, os que se abrem ao movimento do Espírito, são levados a passar por esta experiência de renovação, de transformação e de arrependimento. Eles sentem uma tristeza, mas é uma tristeza positiva. O apóstolo Paulo diz que há uma tristeza segundo Deus, que é dada pelo Espírito Santo, e há uma tristeza que é da carne, que é da nossa natureza carnal, que é a tristeza do mundo. Ele diz: a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, não é? Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Ou seja, há uma tristeza que realmente não é válida. E também em Romanos 2,4 ele diz: ou desprezas as tuas riquezas da bondade de Deus e a paciência e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento que vai produzir uma mudança. Como dizia João Batista, aqueles que escutavam, produzam frutos dignos do arrependimento. Portanto, o arrependimento não é qualquer coisa de estéril. Em contrapartida, o arrependimento que é falso é estéril. Realmente ele não produz coisa nenhuma. É um sentimento que não está focado no mal que fizemos ao outro, mas que está focado em nós mesmos. Portanto, é um sentimento egoísta. Pode ser um sentimento de perda por alguma coisa que se fez e que perdemos algo. É um sentimento de medo pelas consequências que ele acarreta. Pode ser um sentimento de culpa pela vergonha pública que isso nos possa trazer. É tristeza pelas consequências, pelos atos em si, não. Portanto, quando as consequências desaparecem, o sujeito, o indivíduo, também pode continuar no mesmo comportamento. E foi o que aconteceu com o faraó, não é? Este faraó realmente 10 vezes se diz arrependido. Não houve 10 pragas. Em cada praga ele vem ter com Moisés e diz: por favor, peçam a Deus para mudar, eu vou dizer que sim. Mas 10 vezes ele volta atrás, assim que as consequências desaparecem. É realmente um tipo de falso arrependimento. Este faraó, sim, Deus liberta das consequências, ele volta à estaca zero, não é? Nós vemos que nesta última praga da morte dos primogénios, ela foi realmente grande demais. Não é? Ele ficou absolutamente em estado de choque. E o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar arrependimento. E até parece sincero, porque ele liberta o povo, pede a Moisés: ora a Deus por mim, pelo meu povo. Parece que há realmente ali um movimento interior. Mas, enfim, no tempo, logo algum tempo após passar aquele choque e certamente os lutos pelos primogénitos mortos, o que é que o faraó faz? Volta novamente. Vai perseguir o faraó. O povo. Monta um exército com 600 carros. Ele vai na perseguição dos hebreus para os trazer de volta. Acabaria por pagar com a vida, não é? Portanto, este seu endurecimento. Já dissemos, penso que no tema da semana passada, falámos deste endurecimento irreversível do faraó. Ele tinha atingido certamente um ponto de insensibilidade espiritual, uma tal encerramento ao Espírito Santo, que o Espírito não tinha mais acesso a ele para provocar a tal metanoia, a tal mudança, não é? No Novo Testamento nós temos o exemplo de Judas, não é? Que parece ter-se arrependido depois de ter entregado Jesus. Foi devolver as 30 moedas de prata.
e parece que estava arrependido, não é? Mas o resultado do seu arrependimento mostra que não era um verdadeiro arrependimento. Porque o que é que o seu arrependimento produziu? O suicídio, a morte, não é? Portanto, o facto de que esse sentimento o tenha levado à autodestruição é a prova que não era um arrependimento segundo Deus. Não era um arrependimento movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito nunca leva à morte, ele leva realmente à vida, não é? É esse sentimento de abertura, de nova vida, que dá o verdadeiro arrependimento. É o contrário daquilo que aconteceu com Faraó, que aconteceu com Judas, ou que aconteceu com outras pessoas que até conhecemos na Bíblia. O verdadeiro arrependimento leva à vida, porque Deus garante o perdão. E Deus diz, ainda que os teus pecados, não é a grandeza do pecado que se cometeu. Há pecados hediondos que Deus perdoou. Homens que cometeram coisas atrozes e que nos pecados deles arrastaram o próprio povo. E Deus perdoou. Lembro sempre o caso de Manassés, que é um dos mais evidentes. Ou até Davi, não é? Ou até Davi. Que adulterou e cometeu homicídio. Mas como não havia um cerramento, um fechar total ao Espírito Santo, o Espírito Santo quer salvar. Deus quer que todos os homens se salvem, mesmo os piores. Então podemos ter a certeza que quando alguém não se arrepende mesmo, como foi o Faraó, é porque ele estava completamente fechado a essa influência. Mas sempre que permaneçamos abertos a essa influência, se somos sinceros, seja qual for o pecado que cometemos, o Senhor assegura o perdão. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, não é? Essa é a promessa que Deus nos dá na sua palavra, através do Cordeiro que temos estado a ver, claro, a vir aqui, não é? A ver. Portanto, não há pecado que o sangue do Cordeiro não possa purificar, a não ser o pecado daquele que não quer e que se foi fechando, até se inutilizar para que o Espírito Santo o possa usar. Deus diz que envia os pecados para as profundezas do mar, não é? Exatamente. Ainda sobre esta questão da diferença entre o arrependimento verdadeiro e falso, a Artelinda falou de Judas, e Judas realmente é o exemplo do arrependimento falso, que basicamente não passa do remorso. Em que ele realmente sabe que fez mal, entregou a Jesus e sabia que era inocente. Ele tinha uma expectativa ao entregar Jesus de que o reino do Messias terrestre, como ele pensava, pudesse realmente acontecer. Não aconteceu, mas ele não se deixa impressionar pelo Espírito Santo. E há outro exemplo de arrependimento verdadeiro, que é de alguém também, seu colega, neste caso Pedro. Que também traiu Jesus da mesma forma, mas esse sim chora amargamente, deixa-se influenciar pela impressão do Espírito Santo, e é aqui que temos a diferença. Quando nós não somos orgulhosos e deixamos que realmente Deus possa tocar nos nossos corações. É este o ponto que faz com que haja realmente um arrependimento verdadeiro, ou então fiquemos-nos pelo nosso orgulho e não deixamos que Deus trabalhe nos nossos corações. E Deus conhece o íntimo de cada um, não é? Deus conhece todas as coisas, conhece o íntimo. Ou seja, o verdadeiro arrependimento faz-te chorar pelo outro. O falso arrependimento faz-te chorar por ti. É a diferença entre Pedro e realmente Judas, não é? Ok. É algo para nós refletirmos na nossa própria vida, não é? No capítulo 13, verso 1 e 2 do livro do Êxodo, Ruben, eu vou ler aqui uma coisa, uma passagem que é realmente muito importante porque vai no fundo o contraste que aconteceu com os primogênitos no Egito, não é? Aqui Deus pede para Moisés santificar, digamos assim, os primogênitos. Então no versículo 1 e 2 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo o primogênito, aquele que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. É? Em contraste com aquilo que aconteceu no Egito, em que os primogênitos dos egípcios morreram, não é? Aqui Deus pede ao primogênito dos judeus, não é? do povo, que sejam santificados. Como é que nós podemos entender este pedido de consagração dos primogênitos, de santificação? Será que há algum princípio, alguma lição a tirar? Sim, há um princípio que nós podemos retirar para aplicar ainda hoje,
No entanto, é preciso também perceber que Deus gosta muito de fazer antíteses, fazer paralelismos antagónicos, e ele aqui utiliza o facto dos primogénitos egípcios terem morrido porque não obedeceram, neste caso, os seus pais, as famílias que não se protegeram com o sangue do cordeiro. O facto de não terem obedecido, ele usa este tipo de resposta à ação de Deus para depois fazer um convite aos primogénitos, ou neste caso às famílias e aos seus primogénitos, para também dar uma resposta a um convite e a um chamado de Deus. E, portanto, obviamente que está ligado diretamente à libertação do Egito, e vemos então que dos hebreus, os primogénitos dos hebreus foram poupados, e então Deus quer que haja um reconhecimento do povo de Israel para com Deus, no sentido em que haja um reconhecimento de salvação. E é neste sentido que depois Deus pede que tudo aquilo, e o texto diz, e Deus diz a Moisés, todo o que abra madre de entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Ou seja, o primeiro fruto, deste caso da vida, de um ato que gera vida, possa ser reconhecido pelo povo como algo que pertence a Deus. Então, neste sentido, esta consagração, este pedido de santificação, e nós sabemos que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento há este conceito de santificação, é de separar para um propósito maior. E neste sentido, Deus convida a que os primogénitos sejam também um símbolo de tudo aquilo que é o primeiro fruto de alguém que é temente a Deus, e neste caso os filhos de Israel, e que seja direcionado para um contexto de adoração a Deus. E, portanto, nós temos tudo. Nós temos o primogénito, nós temos aqui os animais que depois serviriam para sacrifício, nós temos aqui esta prática que seria para lembrar que a vida vem de Deus, e tudo aquilo que nós conseguimos tirar partido da vida, todos os rendimentos, também pertencem a Deus. Agora, obviamente que nós não podemos interpretar este mandamento num sentido literal para o nosso tempo. No entanto, este princípio sim é transversal e é atemporal, e nós podemos aplicá-lo, que é, nós consideramos que Deus é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos sustém, é aquele que nos dá forças, e nós, reconhecendo que Deus é o nosso Criador, reconhecendo que Ele também nos livra constantemente dos perigos e quer nos livrar em última instância, e não só de toda a escravidão do pecado, nós também podemos reconhecer Deus como o nosso Deus, como o nosso Salvador, como o nosso Criador, e nós podemos também consagrar e dedicar tudo aquilo que nós temos na nossa vida, seja a nós mesmos, as nossas primeiras ações, as nossas primeiras decisões, os nossos primeiros pensamentos do dia, o nosso primeiro tempo do dia para realmente passarmos com Deus e termos uma relação mais efetiva com Ele. Podemos também dedicar a Deus os nossos primeiros rendimentos, e depois na Bíblia nós temos a questão das ofertas, da 10ª parte dos nossos rendimentos que seriam entregues a Deus, também num sentido de equidade e equitativo, de poder dar aos outros, de poder também, de alguma forma, ser, neste caso, o fundamento para o avanço da obra do Evangelho, não é? E temos também a dedicação dos nossos filhos, não um primogénito em específico, mas todo o fruto da madre, não é? Toda a nossa família, dedicá-la a Deus. E é interessante porque o princípio aqui é que Deus realmente pede-nos o melhor, pede-nos aquilo que é o primeiro, e isto é um sinal de fé e é um sinal de fidelidade que nós realmente damos a Deus como uma resposta à sua libertação, ao seu cuidado, à sua proteção e ao seu amor. Que é o princípio do Deus primeiro, não é? A Deus o mais importante. É um grande princípio. Sem dúvida. Este é um grande princípio que nós temos que ter na nossa vida, não é? Devemos priorizar Deus acima de todas as coisas. Já dizia o mandamento, e já diz o mandamento, não é?
que Deus está acima de todas as coisas. Muito bem, estamos nesta partilha. Eu queria, Ruben, há pouco estávamos a falar desta questão da santificação. Eu acho isto muito importante. No versículo 3, diz o seguinte: Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte, o Senhor vos tirou daqui. E nós vemos aqui este Deus poderoso que agora vai se apresentar, não é? Vai apresentar o seu poder. Já o tinha feito no Egito e agora vai fazê-lo através de todo o processo e todo o percurso que eles vão ter no deserto. Deste Deus que é forte e que os tira e vai fazer muitos milagres. Nós vamos ver alguns deles. Eu vou falar agora para o Pedro. Vou fazer uma pergunta a Pedro. Vou ler aqui Êxodo 14:10, que diz: E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aquele Senhor poderoso, não é? E em ligação com o Salmo 106, versos 7 e 8, aproveito para esperar um pouquinho para que todos lá em casa possam abrir as Bíblias. Salmo 106, 7 e 8 diz: Os nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então, visto que temos aqui milagres extraordinários, um deles que é a abertura do Mar Vermelho, até porventura talvez o maior e que ficou na memória dos filhos de Israel, será que como é que nós podemos explicar que o povo de Israel reclama e mostra até falta de fé em todo este processo, Pedro? É verdade, é absolutamente incrível, não é? Qual é a reação que nós vemos deste povo. Na continuidade, estavas a ler aí em Êxodo o versículo 11, leste o 10, talvez até fosse interessante, Paulo, não sei se te podia sugerir que lesses o 11 e o 12. Ok, posso ler, sim. Que acho que ainda poderiam ajudar aqui os nossos espectadores a perceber melhor a dimensão das queixas que eles fizeram. Pudesses ler 4, 11 e 12. O 11 e 12 ainda. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? O 14. O 14. Capítulo. O capítulo 14 estávamos há pouco. Tu leste, creio que o versículo 10. Ok, muito bem. Eu creio que talvez eu ia ler o 12, mas assim, se fizermos a leitura já, depois fica mais fácil contextualizar. O 11 e o 12 para percebermos quais foram as queixas, de facto, que eles apresentaram. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falámos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. É impressionante, não é? Dizer melhor fora ficarmos. Eles ainda agora tinham saído e parece que já estavam arrependidos de ter saído. Não eram muito melhores que os egípcios. Aqui percebemos que realmente a diferença não era muito grande. Agora, que há aqui grandes ensinamentos para nós, a observar o comportamento deste povo, isso é uma grande verdade. Talvez a primeira observação, para ser um pouco misericordioso com este povo, é que de tal maneira estas pessoas se habituaram a uma ideia de escravidão, que viver pela fé e viver na confiança de Deus não era uma coisa que estivesse na sua estrutura. Porque isso também é um exercício que se faz. À medida que nós vamos vivendo pela fé, como a Escritura tantas vezes nos diz, nós habituamos a essa estrutura, a confiar em Deus. Isto também é uma coisa que vem com o hábito, não é? É como nós na vida, nas nossas relações, os filhos com os pais. É evidente que se um pai for violento para com um filho, não vai desenvolver no filho confiança no pai. Mas se o pai for protetor, um filho habitua-se à ideia de que o pai protege e, portanto, ele atira-se e está confiante porque vai ter proteção. Portanto, a confiança é uma coisa que se trabalha. Isso é uma evidência que nós temos na vida. Podemos dizer, e isto obviamente não serve como desculpa, mas permite aqui uma contextualização de que este povo não sabia viver com base na confiança em Deus. De tal maneira a sua experiência, e neste caso falamos de 400 anos, e há bocadinho falávamos disso, mais de 400 anos, estamos a falar de mais do que uma geração, são várias gerações. Isto é uma cultura que se transmite. E também há uma cultura de fé que também se constrói.
Aliás, vemos que Deus não os repreende por isso, nesta altura. Virá repreendê-los mais tarde, mas neste momento Deus considerou possivelmente que eles não teriam elementos suficientes para confiar Tal e ainda qual. tanto, não é? Por isso, aqui está mais um elemento interessante disso. Podíamos dizer, em certo sentido, que o povo se sentia mais seguro na opressão porque pelo menos era uma coisa conhecida. Isso, está seguro no conhecido, Exato. em vez de ser no desconhecido. Hoje, nos últimos tempos, com o avanço das ciências psicológicas e outras, foi desenvolvida aquela teoria de que muitas pessoas vítimas de crime desenvolvem um sentimento vamos dizer, de relação e até de alguma confiança com as pessoas de quem são vítimas. Como é que é? O síndrome de Estocolmo. Não é? Uma pessoa é violada, ou uma pessoa usa-se muitas vezes quando as pessoas são levadas para um cativeiro, por exemplo, e depois desenvolvem uma relação, e muitas vezes quando elas são libertadas, elas têm uma narrativa que defende e tenta explicar o que é que o opressor fez. Ou seja, quando tu não tens outra realidade à tua volta, no fundo é um fenómeno, podemos dizer, psicológico, é um mecanismo de defesa. Sobrevives através do teu opressor. O opressor é a tua forma de sobreviver e tu dizes, bem, pelo menos ali, não é? No opressor, pelo menos eu estava vivo, não é? Ou tinha comida, tu podes ir às coisas mais básicas, não é? Se calhar, imagina, a pessoa era violenta comigo, mas também me dizia que me amava. Então, essa confusão de sentimentos torna as pessoas também elas confusas sobre como lidar com a realidade. Até reféns, um pouco. Os reféns, exatamente. Por isso o síndrome de Estocolmo utiliza-se muito nesse âmbito das pessoas que são reféns, que ficam muitos anos... Não, mas ficam reféns do seu próprio pensamento. Tal e qual, é isso. Elas estão reféns, não é? Dessa maneira de pensar. Por isso podemos não estar a justificar aqui o povo, mas podemos racionalizar esta ideia de que eles não tinham um exercício de fé. É curioso porque no âmbito cristão, e particularmente no Novo Testamento, nós temos todo um conceito de discipulado, que é a ideia de que nós não apenas com Cristo, não apenas temos uma relação momentânea, sentimos libertos por Jesus, mas depois desenvolvemos uma relação de discipulado com Ele. Ora, há uma diferença, e nós vemos isso muito nos discípulos. Quando nós vemos a história e a experiência dos discípulos ao longo da vida do ministério de Jesus, nós vemos como durante tanto tempo os discípulos eram muito inconsequentes, imaturos, as reações deles, as coisas que diziam muitas vezes são quase risíveis, infantis. Porquê? Porque o discipulado é uma coisa que leva tempo. E Jesus teve muita misericórdia e paciência com eles também. Além disso, Pedro, nós sabemos que muitos dos israelitas tomaram filhas dos egípcios como mulheres. E os filhos já nasceram ali naquele ambiente, não é? Portanto, já não se consideravam, alguns deles não se consideravam tanto como povo de Israel, mas como egípcios. E por isso, quando eles viram que havia dificuldades no caminho, na engrenagem, disseram, olha, pelo menos lá nós sabíamos o que tínhamos, não é? Exatamente. Portanto, estavam identificados com aquela realidade. Ora, o discipulado o que é que exige? O discipulado exige aprendizagem, exige crescimento, exige perseverança. E todas estas coisas, e agora vou conectar um pouco com a primeira pergunta que fiz há pouco, tudo isto exige tempo. Nesta altura nós percebemos como o povo de Israel ainda não tinha tido tempo suficiente. Exato. E agora vejam, vou fazer aqui uma ponte que a mim me parece interessante. Talvez isto justifique uma outra questão, que não sei se mais à frente neste estudo, que ainda vamos fazê-lo, vai surgir ou não, mas é aquela questão de porque é que eles tiveram que passar 40 anos no deserto? Quando Deus podia ter... Quando nós geograficamente analisamos, aquilo podia ter sido uma viagem... A viagem é um mês e algum... Era um instante, aquilo era um mês e eles já estavam no sítio, mas andaram 40 anos, quer dizer, gerações tiveram que passar. E nós percebemos que realmente há coisas na nossa experiência que só o tempo resolve. E esse tempo também é um tempo de perseverança, crescimento, maturidade. O próprio Moisés teve que ficar 40 anos no deserto com as ovelhas para aprender. É o tal tempo que o homem precisa e que Deus lhe dá. E Deus dá esse Deus tempo, espera. porque Ele sabe. Então, realmente quem espera não é o homem, é Deus que espera. É Deus que está à espera. Por isso é que à escala humana, este tempo que às vezes nos parece tão difícil, Deus é que está a gerar o tempo, a necessidade que o tempo aconteça. A minha última nota, em termos de lições desta história, que não deixa de causar esta forte impressão de ver um povo que viu esta libertação extraordinária. E as pragas, não esqueçamos, nós andamos aqui a falar há várias semanas, eles viram as pragas e o poder de Deus. Que caíam só sobre os egípcios e que eles iam protegidos
protegidos por Deus. Portanto, agora à partida, por isso é que nisto causa algum espanto, porque o natural seria eles dizerem: não vai haver problema nenhum, eles vêm Estamos aí, tranquilos. mas Deus já mandou tanta coisa, já os cegou, já os matou até. Quer dizer, parecia quase óbvio a conclusão de que não haverá problema nenhum, mas não esqueçamos de uma coisa: a libertação física, que é o caso aqui, não substitui uma transformação interior, profunda. Aquilo que muitas vezes chamamos uma transformação de coração. São duas coisas diferentes. E é interessante porque mesmo no nosso, agora trazendo isto já para o nosso processo de amadurecimento espiritual e a nossa experiência, há uma diferença entre ter um sentimento profundo de eu tenho que mudar, de voltar-me para Deus em busca de auxílio. Muitos de nós aqui já tivemos em situações de, por exemplo, estar a pregar a palavra de Deus, fazer um apelo e dizer a um conjunto de pessoas: precisas de uma mudança na tua vida, entrega a vida a Jesus, e às vezes pessoas levantam-se. E isso é um sentimento genuíno. A pessoa levanta-se, ou dá uma ação, ou diz: eu realmente preciso de uma mudança. Às vezes até aqui na Novo Tempo, onde estamos neste momento, ou na rádio, há pessoas que nos contactam e enviam mensagens a dizer: olha, ouvi uma coisa que vocês disseram, ouvi a palavra de Deus e tocou-me profundamente. Há uma coisa que é uma reação imediata a um estímulo que nos faz pensar. Mas nem sempre estas decisões, vamos dizer, do momento, nem sempre elas evoluem para uma mudança profunda. Porque depois essa mudança vai exigir o quê? Vai exigir reflexão, vai exigir transformação. Vai exigir que eu, por exemplo, abandone algumas coisas na minha vida que claramente não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, percebemos que a libertação meramente física não substitui a transformação do coração. E isso é um processo. E também nós, portanto, lembremos-nos de que, seja para com os outros, seja a olhar para nós próprios, nós precisamos de investir mais nessa transformação profunda do que apenas nas coisas imediatas ou do momento. Interessante esta reflexão. Às vezes nós trabalhamos muito no comportamento e o que nós precisamos é no caráter, não é? No que está por dentro. Porque a transformação verifica-se de dentro para fora e não vice-versa, não é? É importante que nós possamos trabalhar muito com a ajuda de Deus na transformação do nosso caráter. É isso que Ele quer fazer. Há bocadinho falávamos aqui do exemplo de Judas e Pedro, eu explorava muito isso, mas Pedro, que há bocadinho foi um exemplo positivo do bom arrependimento, mas, por exemplo, Pedro na vida dele foi muitas vezes o exemplo de quem tenha reações imediatas. Eu vou contigo até à morte, mas depois não ia nada. Não é? Deixa-me já andar contigo na água, mas depois vai ao fundo. Ou seja, nem sempre a nossa reação imediata corresponde depois à realidade das nossas decisões. Também temos que ganhar raízes. É preciso ganhar raízes. Aqui vemos um povo que sai liberto, está satisfeito, mas ainda não tinha raízes suficientes para tomar decisões. Faltava maturidade espiritual. Para confiar. Essa maturidade espiritual vai-se alcançando, não é? E vamos ver aqui com a Hortelinda, neste processo desta maturidade, nesta maturidade Deus aparece muitas vezes de forma poderosa e inequívoca. Foi o que aconteceu aqui na passagem do Mar Vermelho, não é? Eu vou ler capítulo 14, verso 13 e até o verso 16, vou ler estes 4 versos e depois mais um ou outro à frente. Diz assim, versículo 13: Porém Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vos viste, não mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem por meio dele no mar em seco. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. É? Aqui interessante, muitas coisas podíamos tirar, muitas lições, Hortelinda. Uma delas que eu gostava de destacar aqui é que Deus não ficou à espera que os filhos de Israel esperassem que Deus abrisse, diz a eles que marchem, e foi o momento em que eles colocaram o pé que Deus fez o grande milagre. A tal decisão que o homem tem sempre que tomar. Exatamente, exatamente. Então, apesar desta rebelião que o povo tinha, o Senhor vai operar esta demonstração extraordinária do seu poder. O que é que nos ensina esta história sobre o poder de Deus e, sobretudo, sobre o seu amor? Temos 5 minutos. Como tu dizias há pouco,
este milagre foi o mais espetacular milagre de todo o Antigo Testamento e, visivelmente, poderíamos dizer, de toda a Bíblia, não é? O povo sempre o cantou e o anunciou como o milagre por excelência. É o milagre por excelência, é esta abertura do Mar Vermelho. Eu lembro-me na minha infância, quando eu vi o filme dos 10 Mandamentos de Cecile DeMille, realmente quando chegava a esta cena eu ficava pegada à imagem, não é? E mais recentemente do Príncipe do Egito também, de Spielberg, em que realmente é qualquer coisa de fantástico tu veres este povo caminhar dentro deste carreiro que se faz no fundo do mar, e vês os homens, as mulheres, as vacas, as galinhas, as crianças que saltam de pedra em pedra. É qualquer coisa que é impressionante, não é? E se nos impressiona a nós uma imagem construída, quanto mais não terá impressionado este povo que viveu esta experiência poderosa, caminhar enladeados por 2 grandes muralhas de água, não é? Impressionante. Certamente que eles viveram isto muito forte e puderam transmiti-lo de geração em geração, e chega até nós hoje também. Não somos hebraicos, não somos judeus, mas participamos deste encantamento diante deste milagre. Mas também quero dizer que, no seu sentido, qual é o significado espiritual que podemos tirar dele? Podemos tirar 2. Eu vou tirar 2. Como dizias, podem-se tirar muitos, não é? Mas eu vou tirar 2 sentidos. E o primeiro é que, no pensamento hebraico, o mar, o abismo, evoca o mundo antes da criação. É o mundo incriado. O abismo, não é? Onde o Espírito de Deus se move sobre as faces do abismo e Deus ainda não interveio na criação. É a desorganização da matéria. É, de alguma maneira, a desordem. Deus vai intervir na semana da criação, criando ordem dentro desse abismo, dentro dessa desordem. E esta ideia das forças de Deus que intervêm na desordem para criar a ordem é algo que acompanha, portanto, o percurso bíblico desde o Gênesis até o Apocalipse. Jesus, no Novo Testamento, também vai dominar as forças do abismo. Ali é mais modesto, com Jesus tudo é mais modesto. No lago de Genezaré, em que se levantam as ondas encapeladas e os discípulos pensam que vão morrer, e Jesus levanta-se e diz: calma-te e aquieta-te, e às águas imediatamente realmente responderam. No Apocalipse nós vemos os salvos de todos os tempos trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, são aqueles que obtiveram a vitória. É muito interessante que os vemos em cima do mar. Eles têm o mar debaixo dos seus pés. Eles estão sobre o mar de vidro, como vencedores sobre a desordem, sobre o abismo, finalmente, sobre o mar, não é? Sobre o mar. E eles estão lá diante do trono de Deus. Então nós podemos dizer que a intervenção de Deus sobre as águas, sobre o abismo, produzem criação, produzem ordem, produzem vida. E ao fazer passar o povo de Israel pelo mar, é como se Deus os recriasse. Deus faz deste povo que sai do Egito, não é? O povo habituado aos hábitos do Egito, que viveu 400 anos, portanto, sofrendo as influências do Egito, está marcado por este Egito. Então, é como se o Senhor os fosse recriar dentro do abismo. Há uma experiência de recriação. Ou seja, o povo é salvo, mas isso não chega a ser liberto. Há que te libertares do Egito dentro de ti mesmo. Precisas de ser recriado, transformado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o povo de Israel, ele diz: ora, irmãos, não queremos que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, o batismo, o que é finalmente? O batismo é uma recriação. Não é? O que sai das águas do batismo é mergulhado, e o que sai, diz-nos a Bíblia, é uma nova criatura. Jesus disse a Nicodemos: é um novo nascimento. O velho fica para trás. O velho fica para trás. Então, o povo vai passar por tudo isto. Ou seja, no meio da desordem, Deus cria um caminho de ordem através de quem? Através de Cristo. É o caminho da salvação. O caminho da salvação, tens o momento da libertação quando sais do Egito. Não é? Quando te convertes, mas depois
tu precisas do batismo, onde tu deixas a tua velha vida e tu começas então uma vida nova para fazeres a caminhada com Deus. Podemos dizer que esta é a primeira lição de espiritual que podemos tirar da travessia do mar. Era necessário ir pelo mar. Por isso é que Deus nos fez ir pela estrada das caravanas, que passava, portanto, lá por cima, não é? Pela Palestina, e Deus fez-los fazer todo o percurso do Sinai, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho, porque havia este modelo que Deus queria dar. É necessário uma transformação, uma recriação, uma renovação. Para além deste aspecto, desta lição espiritual e teológica, com uma aplicação para o nosso tempo, para todo o crente, podemos dizer também que este milagre nos diz a todos nós que ainda estamos na caminhada, que saímos do Egito, do pecado, e estamos a caminho da terra prometida. Ainda nos diz que nós vamos encontrar dificuldades, obstáculos, bastantes pedras no nosso caminho, bastantes abismos no nosso caminho. Mas não estamos sós. Deus está connosco. Faz parte da caminhada atravessarmos, portanto, todas estas dificuldades, e veremos noutros episódios que vamos fazer depois. O importante aqui é manter o foco em Jesus. Se estamos passando pelo mar, se estamos dentro do abismo, esperemos, porque o Senhor nos está conduzindo. Não é? A única condição que nos é exigida é confia. Como dizias há pouco, porque clamais a mim, disse Deus. Diz aos filhos de Israel que marchem. E é isso que o Senhor nos diz. No meio das dificuldades, no meio das aflições, no meio de tudo o que pareça bloquear o teu caminho, confia, não é? Porque marcha, porque o Senhor está contigo. Essa marcha, no fundo, era uma exemplificação de fé que eles teriam na palavra de Deus. Confiar na direção do Senhor. Confiar antes das coisas acontecerem, porque é muito fácil confiar quando as coisas já estão a acontecer. Imagina que Deus abre o primeiro mar vermelho e eles viam, muito bem, está seco, vou entrar. É mais difícil tu teres uma ação antes das coisas serem visíveis, antes do mar estar aberto, não é? E acreditar que o mar se vai abrir pela palavra de Deus, porque Deus o disse. E aqui é que se demonstra a fé, não é? A fé é colocar o pé antes do mar estar aberto. Colocar o pé ainda na água. Exatamente, e por isso é que é importante esta história. Mas mais ainda, eu gostava de dizer aqui que nós vemos aqui um Deus que não só é libertador e poderoso, mas se nós lermos o capítulo 13, verso 21, também é um Deus protetor, porque diz que Deus colocou uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, portanto eles não estavam sós, Deus protegeu-os e Deus guiou-os através da nuvem, e de noite um pilar de fogo para os iluminar, não é? E para os aquecer. Portanto, Deus colocou todo o ambiente propício para que o povo pudesse confiar nele. Não é só a passagem do mar, mas também a proteção de Deus, a orientação de Deus e a sua guia. Deus está a guiar o povo. E a presença nessas duas colunas, exatamente, não é? A presença. De fogo e de nuvem. Ruben, estamos a terminar. Vais tu acabar hoje e vais acabar com este texto que eu acho que é absolutamente extraordinário, que é o Cântico de Moisés. Eu vou ler aqui 2 versículos no capítulo 15, o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe darei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Olhamos para este texto e vemos também agora para o Apocalipse, que nos fala também sobre o Cântico de Moisés. Porque em Apocalipse, capítulo 15, verso 3, diz: E cantavam o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Estes cânticos são uma confirmação desse poder, dessa presença de Deus. Em que situações nós devemos louvar hoje? E vamos terminar contigo, Rui. Sim, isto é uma resposta natural ao poder de Deus. Nós vemos aqui tanto Moisés que tem um cântico de resposta, Miriam também teve um cântico de resposta que envolve também uma expressão corporal da dança também. E portanto, quando nós vemos Deus a agir nas nossas vidas, aquilo que nós vamos querer fazer e a resposta natural é exaltá-lo por aquilo que ele faz. Vemos Moisés a fazer aqui, vemos depois os salvos em Apocalipse a fazer a mesma coisa. Moisés, aqui no Antigo Testamento, exalta pela libertação e pela passagem do mar de vermelho ao mar de juncos,
e em Apocalipse vemos os salvos a exaltar Deus por ter libertado de todo, desde uma perspectiva geral e macro, da libertação realmente de todo o pecado. E nós devemos também fazer a mesma coisa. Deus quer nos libertar de todas as situações, de todos os problemas, desafios, e não é só louvá-lo por resposta àquilo que Ele faz, mas também aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, seja a agradecer, seja a exaltar por algum momento de alegria, algum livramento. Portanto, nós como crentes, e não só, devemos louvar a Deus pelas coisas que Ele faz na nossa vida. Amém. Devemos ter um louvor continuamente na nossa boca. Obrigado, amigos, por este debate. Quanto a si, meu querido, eu deixo um abraço muito fraterno, dizendo que temos esta revista na nossa posse, mas ela pode estar na sua, se assim o entender e quiser. Pode mandar uma mensagem para o 933 939291, 933 939291, e esta revista será sua gratuitamente. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família, dos seus. Não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo episódio. Fique bem, fique com Deus.